Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Aqui é o Fernando Pereira Batista no canal Yahushua Reina para sempre. Quero agradecer aos queridos irmãos inscritos no canal, aos 24 irmãos inscritos, que Deus abençoe vocês continuamente, mas com toda a sorte de bênção. E vamos entrar agora no capítulo 12 da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Quero mandar um abraço também aos queridos irmãos do Facebook, do grupo do Evangelho Eterno, na página do meu Facebook. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Esses dias nós não temos gravado vídeos porque eu falei que ia estar fazendo áudios aqui pelo canal Yahushua Reina para sempre. E vamos fazer áudios do capítulo 2 até o capítulo 21 do Apocalipse. Depois, no último capítulo, vamos estar fazendo aí áudio concluindo essa série tão importante. Então, vamos lá começar o capítulo 12. Meu filho Felipe Efraim vai estar me ajudando aí, colocando símbolos, e nós vamos entender o que é simbologia, vamos entender o que é simbólico, profético. E tem muitos símbolos aqui no livro do Apocalipse. Estava estudando agora e vendo aí os imperadores romanos, porque na história a gente vê que o Império Romano começa no ano 27, vai até o ano 476. E aí a gente vai colocando os imperadores para ver quais os imperadores que estão aí dentro dessa história, porque os anos que a história coloca não se batem, porque eles dizem que o Apocalipse foi escrito no ano 95, mas isso não confere, porque eles falam que Domiciliano, que no ano 81, que ele passa a comandar o império e persegue as igrejas aqui, mas isso é muito contraditório. A Bíblia, ela é uma escritura, uma história passada, cumprida, como o apóstolo João teve a revelação na ilha de Patmos, e estas revelações foi para 7 igrejas da Ásia Menor, e depois dessas revelações que eles seriam perseguidos, aqueles que seguiam Yahushua, que aprendemos a chamar Jesus, depois deles ser perseguidos, ia haver a destruição de Jerusalém. E no capítulo 2 a gente vê, quando passa aqui as 7 igrejas da Ásia, já entra uma história agora para Israel, para os hebreus que estavam ali dentro dos muros de Jerusalém. Enquanto a 7 cartas foi mandada às 7 igrejas que estavam nas 7 cidades, que era ali da Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia, nos dias atuais de hoje. 7 cidades, não era 7 templos físicos, eram 7 cidades que estavam na capital da Ásia, falando assim, porque a Ásia outrora, a Ásia era Éfeso, falando assim, era a capital da Ásia de então. Não é essa Ásia de hoje que nós vemos aí, né? A Ásia atual, que é o Japão, né? Que aí está incluída a China, que está incluída aí a Rússia. Não tem nada a ver com essa Ásia atual de hoje. A Ásia era uma província romana no tempo da escrita aqui, e Éfeso era a capital dessa Ásia bíblica. Você está entendendo, meu amado? Então aqui é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Capítulo 12 do Apocalipse, você pode acompanhar. O versículo 1 é a primeira carta à igreja de Éfeso. Então vamos lá. Você fica à vontade, meu amado. Aqui é o canal Yahushua Reina para sempre, com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. A gente tem muitos canais aí no YouTube falando do Apocalipse e realmente não confere, meu amado. Aí nós confirmamos aqui
somente a interpretação, porque a Bíblia, as Escrituras já estão interpretadas, né? Então não precisamos forçar a interpretação. Esse é o intuito do canal Yahushua reina para sempre. Vamos lá, as 7 igrejas, elas estavam ali, hoje conhecido como Mar Egeu, próximo do Mar Egeu, na Turquia, a Turquia atual de hoje, ali próximo ao Mar Egeu. E a ilha de Patmos, onde foi dada essa revelação, né? João, segundo a história, uns dizem, segundo a história, que ele ficou lá preso entre serpentes quase 2 anos. Não temos aí a certeza, a clareza, quanto tempo ele passou na ilha de Patmos, né? Uns dizem que foi por Domiciliano, né? Ou outros dizem que foi outros imperadores depois do ano 70, então não confere também. Então, vamos lá. Diz assim a primeira carta à igreja de Éfeso. A primeira carta da igreja de Éfeso diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quanto não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que odeia as obras dos Nicolaídas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha como isso aqui é interessante. Nós temos aí a revelação dada à primeira igreja, a igreja de Éfeso, como já falei, que era a capital outrora da Ásia, que hoje a Turquia tem cidades novas construídas aí, mas tem aí as suas ruínas. Era uma província romana que era muito forte em seu tempo. Então aqui a carta tem advertências, né, ao anjo. Esse anjo aqui é anjo com alma. Esse anjo que estava na cidade de Éfeso era um homem, era um anjo, direcionado a palavra anjo aqui, que cuidava, que ensinava os crentes dali da cidade, as pessoas que falavam do nosso Salvador, que falavam do nosso Salvador. Então, aqui nós temos advertências, em todas as 7 cartas tem advertências e tem elogios, né? Tem repreensão, falando assim. Então vamos citar aqui a primeira igreja de Éfeso. Ela tem elogios. Qual é o primeiro elogio que a igreja de Éfeso tem? É que eles, né, odiavam as obras dos Nicolaítas. Aí que ele fala, a qual também eu odeio, né? Então, nós vemos aqui que o elogio que Deus dá, que o próprio Salvador dá à igreja de Éfeso, é que eles tinham muita paciência. Eles sofriam muito, trabalhavam muito,
não cansavam, né? Eles tinham paciência em esperar a segunda volta do nosso Salvador, que se deu no ano 70, a segunda volta em juízo, em glória, para julgar Israel, para sentenciar Israel e o mundo de Moisés. E aí os elogios eram muito maravilhosos. Ele diz que tinha colocado à prova os que se diziam apóstolos e não eram apóstolos, mas eles eram mentirosos. Então tinha alguém lá se passando por apóstolo e eles colocavam à prova. Então a revelação dada a João é que o anjo da igreja estava agindo corretamente. Outra coisa que a igreja evangélica ensina muito a religião, que eles tinham que voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor para a igreja evangélica? É que o primeiro amor é que a pessoa se afasta, vem para o mundo, depois tem que voltar para a igreja de pedra, o templo religioso. Então diz que deixou Jesus, diz que deixou o Espírito Santo, mas a carta, a revelação não está dizendo isso. A carta está dizendo que eles estavam deixando de praticar as primeiras obras e que eles tinham que voltar ao primeiro amor. Você está entendendo, meu amado? Então, os elogios é que eles tinham muita paciência. Colocava à prova os apóstolos, que diziam apóstolo, mas não eram apóstolos. Odiava as obras dos nicolaítas. Aí qual ele fala que eu também odeio. Ele diz que esta igreja tinha que voltar ao primeiro amor. Por quê? Agora entra a parte que a revelação diz que é advertência, é repreensão. Vamos lá. Qual é a repreensão desta igreja? Olha só. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal e não te arrependeres. Olha só, aqui, meu amado, o templo de Jerusalém está de pé ainda. Por isso que é refutado esse negócio de dizer que o Apocalipse, as cartas, a revelação na ilha de Pátimo foi escrita depois da destruição do templo. É um calendário errado aí pelo sistema, que no ano 95 foi escrito na velhice de João, na ilha de Pátimo. Por quê? Porque ele está falando no versículo 5 que ainda tinha obras. Olha que obras. Por que obras? Porque ainda o templo estava de pé, meu amado. A igreja, ela estava ali praticando as obras ainda de Moisés, as obras da lei, mandamentos, ordenanças. Então, a igreja que era chamada no primeiro século, aqui é o primeiro século chamado cristão, essa igreja ainda estava com o coração, com as suas práticas na lei mosaica. E aí ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quanto não brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, não te arrependeis. Então eles tinham que se arrepender. O que era o arrependimento no antigo pacto? Arrependimento é quando deixava o véu, tirava o véu de Moisés. Você está entendendo, meu amado? Então, essa é a repreensão que eles tinham que praticar as primeiras obras. Você está entendendo, meu amado? Então fica aí advertências e elogios, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
versículo 4. Versículo 2, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer maus, e puseste a prova os que dizem apóstolos e não são. Você está entendendo aqui? São mentirosos. Então tinha alguém lá no meio dessa cidade, lá de Éfeso, que era a capital da província, era a capital, Éfeso era a capital da Ásia Menor. Não tem nada a ver com essa Ásia atual de hoje, que é a Rússia, que é Japão, não tem nada a ver. Era a província romana. Você está entendendo, meu amado? Então, não tem nada de voltar ao primeiro amor, é voltar às suas primeiras práticas. É amar, eles tinham que amar os irmãos. Você está entendendo, meu amado? Então, fica aí a primeira igreja de Éfeso, as suas advertências e os seus elogios, falando assim. Os irmãos, deu para entender aqui no áudio, o canal Yahushua reina para sempre. Na série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Lembrando a vocês que isto aqui está acontecendo antes do ano chamado 70 depois de Cristo. D.C. Depois de Cristo. Isto está acontecendo antes e não depois, segundo a história aí que nós vemos a Wikipédia dizendo que o Apocalipse foi escrito em 95, outros dizem 96. Não tem como futurizar uma coisa que já aconteceu. Agora vamos para o versículo 8, a segunda igreja do Apocalipse, a segunda carta direcionada à igreja chamada Igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna. Antes de eu entrar na segunda igreja de Esmirna, com suas advertências e com seus elogios, eu quero dizer que a primeira igreja, a palavra Éfeso, ela significa aquele que deseja, né? A gente não pode deixar passar aqui. Aquilo que é desejável, né? Aquilo que é desejável. Era uma cidade, era a capital, era uma cidade muito rica. Vamos ao versículo 8 agora, a segunda igreja do Apocalipse, a igreja chamada Esmirna. Hoje, na Turquia atual, ela é chamada de Izmir. Você pode marcar aí, é uma cidade, Izmir, lá na Turquia. E ao anjo, versículo 8. Eu quero dizer para vocês que o anjo aqui era uma pessoa com corpo, era um ser humano que estava ali, dentro daquela cidade chamada Esmirna, ensinando aquela igreja, que era pessoas. Ali não era templos religiosos, não era templos maçônicos, não era templos com CNPJ, meus amados. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Está falando aqui do Salvador. Aí ele diz: conheço as tuas obras e tribulação. Olha só, meu amado, isso aqui, categoricamente falando, é muito maravilhoso. Aqui a série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Quando eu vou afirmar muitas vezes aqui na série do Apocalipse, que o Apocalipse não foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Não tem como o Apocalipse ter sido escrito depois da destruição de Jerusalém. Por quê? Porque no livro do Apocalipse vem falando que o templo, vem confirmando que o templo reformado pelo rei Herodes, que o Salvador disse no capítulo 24 que estaria de pé. Então,
o livro do Apocalipse é direcionado às 7 igrejas, às 7 cidades da Ásia Menor. Hoje a atual Turquia era uma província romana, era uma cidade riquíssima, e Éfeso, a primeira carta, era a capital dessa província. E quando nós lemos aqui, já entrando na segunda igreja, a gente vê o quê? Que ele está citando obras. Obras era da lei de Moisés. E o templo ainda estava de pé. E o anjo, eu repetir, versículo 8, e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras. Agora entra o que? Tribulação. Eles estavam passando por tribulação. É a tribulação que o Salvador disse em Mateus 24, 34, que não passaria aquela geração. Capítulo 24 de Mateus, Lucas 21, Marcos 13, que ele falou que haveria princípios de dores naquela geração, os 37 anos, meu amado. Haveria princípio de dores, depois haveria uma grande tribulação, depois a vinda do Filho do Homem com a destruição de Jerusalém. Mas eles jogam para o futuro, não conseguem compreender essa veracidade das Escrituras. Conheça as tuas obras, versículo 9. E a tribulação. Aqui, a igreja evangélica fala que a tribulação é o desemprego que está passando hoje, é uma aflição, é um problema na família. Não, a tribulação aqui era aquela tribulação que eles estavam sofrendo por acreditar no nosso Salvador, seguir o nosso Salvador, meu amado. Porque ali, naquele mar Egeu da Turquia hoje, pela história, ali estava os politeístas, aqueles que acreditavam em vários deuses. Estava lá os romanos que tinham seus deuses, nós vamos ver aqui na frente. Tinha vários ídolos, deuses de pedra. E eles sofriam tribulação porque eles eram monoteístas. Então eles sofriam perseguições, eram mártires, eram mortos. Tinha que fugir daquelas províncias, porque ali estavam os monoteístas, aqueles que seguiam um único e suficiente Deus, único, poderoso, digno, que reina pelos séculos dos séculos. Estava ali aquele que seguia deuses feitos por mãos humanas. É o que dividia o mar Egeu, que dividia ali a Europa e a Turquia. Você está entendendo, meu amado? Vamos lá. Conheça as tuas obras e a tribulação e pobreza. Era uma igreja que era pobre. Era uma igreja que não tinha riquezas financeiras, não tinha bens materiais. Era uma igreja que não tinha, uma vida estável nessa terra temporal. Era uma igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre, fisicamente falando, literalmente falando. Mas aí o Salvador diz na revelação a João na ilha de Pátimo, na carta, dizendo, ele diz e traz agora um elogio a esta igreja, um elogio espiritual. Olha só, fecha aspas, mas tu és rico. Que coisa, que revelação maravilhosa. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha isso aqui, marque essa palavra aí, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. A igreja aqui, o Salvador está elogiando a igreja de Esmirna, que ela estava passando por uma grande tribulação. Era uma igreja perseguida, era uma cidade que estava em perseguição. E olha isso aqui, meu amado, isso é bem óbvio e claro,
Quem perseguia esta igreja que seguia ao Salvador Yahushua, que aprendemos a chamar de Jesus, os seus ensinamentos, quem perseguia esta igreja eram os próprios judeus. Quem perseguia eram os próprios judeus. Quando na revelação diz que, versículo número 9, conheça as tuas obras, tribulação, e é pobre, mas é rico, está falando espiritualmente, as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás, estava dizendo que a tribulação que ele estava sofrendo era para os próprios judeus, que não estavam acreditando no nosso Salvador, que estava com suas práticas nas suas sinagogas. Eles os judeus aqui, eram adversário dos queridos irmãos que estavam ali em Esmirna, meu amado. Esmirna estava sendo perseguida pelos religiosos chamados judeus, que guardavam os mandamentos de Moisés. Palavra Satanás, obstáculo. Palavra Satanás é um adjetivo. Palavra Satanás, adversários. Quem era adversário da igreja de Esmirna? Era o adjetivo chamado Satanás, que era os judeus que estavam ali. Naquela época, eles eram adversário desta igreja. Não era um ser espiritual, não era um ser espiritual que não existe nas escrituras. Você está entendendo aqui, meu amado? Aqui é o canal Yahushua Reina para sempre. Aqui é a série do Apocalipse. A igreja de Esmirna estava tendo um obstáculo, estava tendo adversários, e eles eram os próprios judeus que estavam ensinando a lei de Moisés dentro das suas sinagogas. Se diziam judeus, mas não eram. Eles eram da sinagoga dos adversários Satanás. Que coisa, hein? Aí versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo, outra palavra, diabolos, no grego diabolos, aquele que acusa, aquele que é acusador, o pai da mentira, como o Salvador disse em João 8, 47, 45, 46, 47, que diz que ele fala com os fariseus. Ali estavam os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, eram adversários. E ele diz, o vosso pai é o diabo, ele é homicida desde o princípio. A palavra diabo, ela se originou no grego, diabolos, aquele que acusa. Diabo na Bíblia é um adjetivo que se refere à natureza humana, o acusador, aquele que acusa a carne humana. A palavra diabo, então a palavra Satanás, adversário, a palavra diabo. Agora aparece a palavra diabo, eis que o diabo, que o acusador lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas aqui, pessoas, meu amado, não é igrejas físicas, não era igrejas físicas. O que vencer receberá o dano, não receberá o dano da segunda morte. A palavra segunda morte não é no inferno espiritual. Aqui, quando está falando aquele que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que era a segunda morte? Já falei isso na página do meu Face, que era a separação, a morte espiritual. A morte espiritual. Olha como isso está sendo escrito. Essa revelação é antes do ano 70. Por quê? Porque aqui ainda eles estavam com corpos abatidos. Aqui ainda não tinha vindo o Salvador como juízo sobre Jerusalém. Então, o inimigo que tinha que ser vencido agora, o último inimigo a ser vencido, era a segunda morte. Então, tanto que isso aqui é claro e confirma que não participará, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a segunda morte existia ainda, meu amado.
a separação, aquela separação de Deus eterna, com o corpo abatido, com a morte espiritual. Ela só deixou de existir, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios 15, que o último inimigo a ser vencido seria a morte. E foi vencida quando o Salvador veio, derrubou Jerusalém, usou os romanos, Tito, Vespasiano. E ali aquela segunda morte não foi vencida. Você está entendendo? Então não tem como o livro do Apocalipse ser escrito depois do ano 95. Não existe isso nas escrituras. Então Satanás eram os judeus que não tinham se convertido a Yahushua. Diabo era aqueles que ia jogar eles em uma prisão. Essa palavra aqui, 10 dias, iam fazer eles sofrer, mas eles, aí ele elogia e diz, aquele que vencer, ouça o que o Espírito diz, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna, canal Yahushua reina para sempre, com Fernando Pereira Batista. Na série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Falei da igreja de Éfeso, falei da igreja de Esmirna. Agora vamos para a terceira igreja do Apocalipse, a igreja chamada Pérgamo. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui está bem claro que era uma cidade grega romana. Era uma cidade grega romana. Então, vamos lá. Aqui é muito interessante porque aqui vai aparecer um ídolo que hoje a sua réplica está lá em Merlin, lá na Alemanha, no museu. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz que aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e prostituíssem. Assim tens também que segue a doutrina dos nicolaítas, porque eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles, batalharei contra a espada da minha boca. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Olha como isso aqui é interessante, meu amado. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz, no versículo 13, que Deus conhecia no interior de cada pessoa que era a igreja. Ele fala em todas as igrejas, conheço as tuas obras. Agora ele sabe, ele entende, ele conhece nós mesmos, ele conhece tudo. Não é verdade? Ele conhece cada um de nós por dentro. Conheça as tuas obras, versículo de número 13. E aonde que essa igreja habitava, onde que essa cidade estava, lá estava o trono
do adjetivo chamado Satanás. Não é que lá estava o ser das trevas, meu amado. Lá não estava o ser das trevas, aquele ser horrendo que a religião inventou, criou lá em Hollywood, né? Juntamente com a NASA. Essas invenções cruéis, perversas, essas falácias. Não era que ele estava lá no trono, né? Como a religião acredita, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, que Satanás estava lá sentado lá na Ásia, com o trono dele, com aquele garrafão, né? Com aquele negócio horrendo. Não, era isso que Yahushua revelou a João na ilha de Pátimo. Ele estava dizendo que lá em Pérgamo estavam os adversários da igreja. Lá estavam os piores adversários da igreja. Quem eram os piores adversários da igreja? Eram os politeístas, aqueles que acreditavam em vários deuses, que acreditavam, que sacrificavam. E eles lá fizeram quem? Fizeram os Zeus. Os Zeus que está hoje, a sua réplica lá no museu na Alemanha, em Berlim. E Zeus era um deus pagão que os gentios que não acreditaram no nosso Salvador fizeram lá. Os Zeus colocaram primeiro pela história, colocaram uma oferenda antes de entrar no templo e tinha que matar animais, e aqueles animais eram oferecidos a Zeus. Aqueles animais, segundo a história, eram os porcos, né? Eram os porcos. Não eram esses porcos de hoje não, meu amado. Eu creio que não eram esses porcos de hoje. Eram aqueles porcos lá que tem lá na África, a gente vê aí. Não eram esses porcos que andam dentro do esgoto atuais, não. E lá oferecia porcos, e esses porcos, depois de ser queimado, antes de entrar lá dentro e ser oferecido, aliás, eram oferecidos lá dentro, depois queimados, depois vendidos para os moradores ali da cidade, ali na Ásia, na antiga Ásia, que é a atual Turquia de hoje, tá entendendo? Então aqueles que não comiam aquela carne sacrificada, esses aí eram extirpados, eram eliminados, eram sentenciados por Zeus, aquele ídolo no mundo, que o apóstolo Paulo disse que não é nada. O apóstolo Paulo ainda diz, em uma das suas cartas, 1 Coríntios, se não me engano bem, ele diz que não comei carnes oferecidas a ídolos. Ele estava falando Zeus, meu amado. Aqui é uma história que acompanha perto da outra. Você está entendendo, meu amado? Então, não era que Zeus era Satanás ali, que o Satanás entrou, a religião diz que Zeus entrou, Deus, o diabo, aliás, o ser espiritual das trevas, Lúcifer entrou dentro do ídolo Zeus, não, que ali era Satanás. Zeus não, nada a ver. Zeus era um ídolo feito por uns humanos que eles acreditavam, eram influenciados, que Zeus purificava, guardava, como é hoje na religião, né? Então eles acreditavam que aquele Zeus era o Deus protetor que guardava aquela província. E aí a carta diz: vocês têm sofrido muita perseguição, né? Eu tenho a minha testemunha, né? Olha só o versículo número 12, que Antíopas, minha fiel testemunha, qual foi morta entre vós, onde está o trono de Satanás, onde está o quê? Os adversários, ali estavam os maiores adversários da igreja que era perseguida. Você está entendendo? Porque lá está o trono de Zeus, lá estava Zeus dentro do seu santuário humano, meu amado. Por isso que eu digo, Atos 7:48, Estevão disse antes da sua morte, o mártir, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti,
Olha aqui os elogios. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha, essa igreja tinha até aqueles que ficavam lá tentando amaldiçoar, como Balaão, né? Eram comprados pelo ouro, pela prata, eram gananciosos pelo dinheiro, tentando amaldiçoar. Mas como que vai amaldiçoar a igreja de Pérgamo? A igreja já estava abençoada com a morte do Salvador no madeiro. Mas poucas coisas tenham contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, os que eu odeio. Aí diz, arrepende-te, advertência, versículo 16, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Olha, meu amado, isso aqui é muito importante nós saber no canal Yahushua Reina para Sempre, nessa série do Apocalipse. Agora está revelado. Ele sempre nas cartas está dizendo que ele arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Olha, ele está falando da segunda vinda, meu amado. Pode ver aqui nas cartas que ele está dizendo, virei a ti, virei a ti. Ele estava dizendo que era a segunda volta dele. Como que como que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95, você está dizendo, virei a ti. É a segunda vinda dele, meu amado, em glória. Arrepende-te, pois quando em breve verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha o livro do Apocalipse como é importante. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Está aí a terceira igreja chamada Pérgamo, onde estava o trono do adjetivo chamado Satanás. Lá estava os gentílicos que adoravam Zeus, né? Dentro do seu santuário ofereciam animais, matavam animais, oferecia a ele, depois vendia as suas carnes oferecidas a Zeus, aos seus moradores. Então, toda vez que ele fala, no final das revelações, das cartas, que diz que ele dá, sempre falando, aquele que vencer, como está escrito aqui na terceira igreja, que ele diz, aquele que vencer dará do maná. Ele está dizendo aqui, meu amado, não é esse céu invisível que eles iam entrar, ele está dizendo que quando o templo caísse, chegaria um novo céu, uma nova terra, chegaria a nova aliança que não tinha chegado, que eles iam ser transformados, ser tirados do mundo velho e levados para o mundo novo. Você está entendendo, amado? Que eles iam vencer, que eles iam entrar no céu, já iam participar da vida eterna em vida. E eles iam participar da vida eterna já começando aqui na terra mesmo, começando nas suas vidas, nas suas almas. Por isso que todo final das cartas, ele disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ele está dizendo sempre da segunda vinda. Você está entendendo, meu amado? Como está bem claro isso aqui. A primeira igreja, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dali e comer da árvore da vida. A igreja de Éfeso está dizendo o quê? Do novo céu, da nova terra que já estamos. Que está no meio do paraíso de Deus. Não está dizendo que nós temos que morrer fisicamente, que eles tinham que morrer fisicamente para herdar o reino de Deus. Não. Eles iam reinar em vida. Paulo escreveu aos Romanos 5,17. E nós reinaremos em vida. Reinaremos. Ele não chegou. Ele foi morto antes do ano chamado 70. Esse ano chamado 70 na história. Essa série está muito maravilhosa. Não perca, chama sua família. Aqui as 7 igrejas do Apocalipse, já acontecida, já consumada.
Então nós estamos falando aqui de elogios e de advertências nas suas cartas, que foi revelada a João na ilha de Patmos pelo próprio Salvador a estas pessoas que eram chamadas, chegou na cópia do Almeida, igrejas. Vamos lá. A quarta igreja do Apocalipse. Aliás, vamos voltar aqui ao versículo 16. Ainda na terceira igreja, que eu pulei aqui. Assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaidas, que odeio. Arrepende, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a minha espada, com a minha boca, que tem ouvidos, ouço que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Então, aquele que o receber, eu voltei aqui, porque aquele que recebe é só o eleito. Só são os muitos que recebem essas palavras maravilhosas. Vamos lá. A quarta igreja agora é a igreja chamada Tiatira. A Tiatira, vamos ver quais são as advertências, as repreensões e os elogios do nosso Salvador. Vamos lá, Tiatira. Essa cidade, ela existe em ruínas, tem cidade nova, ela é chamada hoje Aquiesar. Aquiesar é o nome da cidade de Tiatira hoje. Vamos lá, que diz. Lá na Turquia, hoje ela é chamada Aquiesar. Vamos lá. Versículo 18, capítulo 2, versículo 18 do Apocalipse, revelação. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Versículo 18, eu vou dar uma paradinha aqui agora para explicando para vocês. Está aí na capa da série do Apocalipse, agora está revelado. Esse homem moreno, mais para moreno, negro, cabelo branco. Por quê? Agora eu vou falar um pouquinho do homem exterior, deixando um pouquinho o homem interior que já está aperfeiçoado, já está salvo. Agora do homem exterior, literalmente falando, porque eu sempre falo, nós temos que ler a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Entender o que é simbólico, profético e literal. O apóstolo João, antes de ser lançado lá na ilha de Patmos, nós conhecemos, ele fala, ele viu o Salvador disse que ele não ia morrer, que ele ia ficar. Ele disse a Pedro, importa que João fique, não é verdade? Importa que João fique até que eu venha. Ele teve que ficar para escrever as 7 igrejas da Ásia, escrever a revelação que foi dada ali na ilha de Patmos. Você está entendendo, meu amado? O que a Bíblia já é interpretada? Então, ele viu os dias da vida do Salvador, ele viu como o Salvador era, ele viu qual que era a cor da sua pele, ele viu se o Salvador era bonito, falando assim, falando do homem exterior, se era altão, se ele tinha olho verde. Ele viu, então agora ele usa símbolos para dizer, na sua simbologia, que o Salvador, e para confirmar que o profeta Isaías disse que olhávamos para ele, não havia nele nenhuma aparência que desejássemos, que na revelação o profeta Isaías disse isso, no antigo pacto ali, porque também aqui é o antigo pacto também. Mateus, Marcos, Lucas, João é antigo pacto. A nova aliança só passa a ser depois que o templo de Jerusalém cai, reformado por Herodes. Então ele usa símbolos mostrando agora como que era o corpo humano daquele homem que veio com a imagem adâmica para cumprir a lei. Você está entendendo, meu amado? Não era esse Jesus romano. Agora eu estou lendo de uma forma simbólica e profética.
Não era um Jesus romano que aparece aí, bonitão, de olho verde, saradão, de Hollywood, Jesus de Nazaré, aquele filme de Hollywood, sabe? Não, meu amado. Era um homem simples, humilde. Ele era da pele negra mesmo, morena para preta. Por isso que ele vem agora usando símbolos. Olha essa carta aqui, a Tiatira. Por isso que eu coloquei aí, ó, esse homem aí, ó, na imagem, para vocês entenderem, meu amado, a Bíblia já é interpretada, simbolicamente lendo. Aí ele diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Não é que Deus tem um olho chama de fogo, ele está usando palavras simbólicas. Aí fala os pés semelhantes ao latão reluzente. Aí fala: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina, engana os meus servos para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Dar-lhe-ei o tempo para que se arrependa da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo que vós, versículo 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes e tendes, ou até que eu venha, e ao que vencer guardar-te até o fim das minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regirá, e serão quebrados como os vasos do oleiro, como também recebi-te do meu Pai, e dar-lhe-ei estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a advertência aqui do nosso Salvador a esta igreja chamada Esmirna, que hoje se chama, aliás, Tiatira, né, que é a quarta igreja do livro do Apocalipse. Está dizendo que Deus vai disciplinar. Olha a repreensão, olha a advertência. Deus ia disciplinar eles na carne com uma tribulação, se eles não se arrependessem das suas obras. Ele está dizendo: ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que zonda os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Está dizendo aqui que não é um ser espiritual que ia ferir. Está dizendo que ele mesmo ia ferir, para as igrejas, as outras igrejas, as 6 igrejas, saber que ele é que zonda os rins e os corações. Você está entendendo a soberania de Deus, meu amado? Que ele ia agora trazer uma disciplina e que eles tinham que se arrepender. Você está entendendo? E daria a eles um tempo, porque eles estavam na prostituição e não se arrependiam. Lá dentro da igreja de Tiatira estava quem lá no meio? Tinha lá alguém que estava induzindo os irmãos daquela cidade de Tiatira a se prostituir. Se prostituir com o quê? Com carne, fazendo sexo? Não, não é isso. Estava se prostituindo com os ídolos. E aí ele usa a palavra Jezabel. Versículo 20, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz o quê? Profetiza. Está falando de doutrinas, de ensinamentos, não está falando de que eles faziam sexo antes do casamento, nada disso, meu amado. Isso é coisa que a religião ensina, os líderes cangulosos estão ensinando aí hoje, trazendo uma coisa que aconteceu lá no passado para o futuro, não é nada disso. Ensina doutrinas, confronto doutrinários que engana os meus servos
para que se prostitui como um dos sacrifícios da idolatria. Versículo 20. Lá estava, na cidade de Tiatira, alguém que estava induzindo, levando a igreja, alguns, à idolatria, a servir a deuses pagãos. É isso que era a advertência na carta aqui da quarta igreja do Apocalipse. Aí ele diz, se eles não se arrependessem, que eles iam ser disciplinados por Deus. Por Deus, meu amado. Olha a soberania dele, que eles iam ser disciplinados por Deus. Versículo 23, como eu já li. Aí o versículo 24 ele diz, mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, vírgula, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que tendes retende, mas o que tem retende até que eu venha de novo, a segunda volta aqui do Salvador, que era em juízo sobre Jerusalém. Tá vendo? Tá vendo como é refutado na série do canal Yahushua Reina para Sempre, que o Apocalipse não foi escrito depois do ano 70, e que eles iam colocar, os restantes, os salvos, os eleitos, ele não ia colocar adversário, não ia colocar obstáculo nos restantes, porque eles eram salvos. Você está entendendo, meu amado? Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. Agora vamos para a quinta carta, a quinta revelação para a cidade de Sardes, na Turquia atual de hoje. Vamos lá o que diz. Eu vou ler agora essa última carta, depois vamos continuar o áudios falando, explicando para vocês. Vamos lá. Eu vou parar aqui na quinta carta à igreja de Sardes. Depois nós vamos continuar com a penúltima, Filadélfia, e depois a última, Laodiceia. Olha o que diz capítulo 3 do Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus. Já falei que anjo aqui, quando ele fala anjo, era um homem, um ser humano que estava lá. Era um apóstolo que estava lá. Você está entendendo, meu amado? Era um mensageiro de Deus, homem. Não era um ser espiritual. Falando assim, um anjo, né? Um anjo sem alma. Era um anjo com alma, com carne, com osso. E ao anjo que está em Sardes, escreve isto, diz que tem 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos. Aqui fala da soberania, da criação de Deus. É isso que está dizendo. Como eu já falei nos outros vídeos, você pode estar vendo aí. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que têm o nome de que vives, vírgula, e está morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes alguma pessoa que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja aqui é muito interessante nós entender que quando aos seus elogios ele diz que o anjo que está na igreja de Sardes, aí a gente já falou que as 7 estrelas, nós já aprendemos lá no capítulo 1, que ele confirma ali, depois eu vou estar lendo para você, que significava as 7 estrelas, os 7 cartiçais. Os 7 cartiçais eram 7 igrejas. As 7 estrelas
Eram os 7 anjos das 7 igrejas. Você está entendendo? É ali no Apocalipse capítulo 1. Então nós vemos aqui que conheça as tuas obras. Ele diz que essa igreja não estava sendo que vigilante. Olha a advertência, olha a repreensão. E confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. As obras deles não eram boas. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido. Está falando de ensinamento. E guarda-te e arrepende-te, senão virei sobre ti, dizendo de novo da sua segunda vinda, como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virá. Mas também tens em Sarte alguma pessoa que não contaminar as suas vestes, eleitos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o teu nome no livro da vida. Salvação, igreja evangélica, não se perde. Salvação, vocês líderes religiosos, salvação não se perde. Você está entendendo, meu amado? Aqui é o canal Yahushua Reina para sempre. Salvação não se perde. Quando a palavra aparece escrito no livro da vida, é que já está predestinado de antemão. Nossos espíritos já está predestinado de antemão. Entendeu, meu amado? Então, fica aqui. Eu vou parar aqui na 5ª igreja de Sardes. Depois vamos falar da penúltima e última igreja. E vamos continuar áudios até o capítulo 21 do Apocalipse. Aqui na série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Não percam. Assistam. Inscrevam-se nesse canal. Assine. Toca aí no sininho, que o YouTube entende e manda as notificações. Vamos fazer esse canal crescer. Um abraço a todos, queridos irmãos, preteristas do Brasil, preterista completo, preteristas parciais, aos queridos irmãos futuristas também. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos continuar aqui na série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, as 7 igrejas do Apocalipse. Um abraço a todos.